A Rádio Filó, programa nas ondas da filosofia, realizado pelo PET Filosofia. Para mais informações, acesse www.ufp.br/petfilosofia. Olá, ouvintes! Está começando mais um programa nas ondas da filosofia. Hoje vou entrevistar a professora Nayara Barros, mestre em filosofia, e a gente vai discutir o tema do feminismo. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, querida. Uma ideia geral do que seria o feminismo. Bom, o feminismo normalmente ele é apresentado como uma proposta de que as mulheres são iguais aos homens em termos de humanidade, em termos de direitos, né? É uma questão de busca, luta pela igualdade, digamos assim. E aí você pode desdobrar em vários outros conceitos, né? Que dependendo do grupo de mulheres ou do contexto que elas estejam vivendo, essas demandas de igualdade elas podem variar. Certo. Nesse caso, o feminismo e o machismo são coisas opostas? Não sei nem se dá para colocar no mesmo parâmetro, assim, para você comparar, porque são coisas completamente diferentes, né? O feminismo, ele sempre vai ter uma conotação positiva no sentido de afirmação dos sujeitos para a liberdade, em termos de liberdade. E o machismo é mais como um resíduo estrutural de uma estrutura social que nós temos, de organização patriarcal, digamos assim, né? E aí que, na verdade, vai surgir com um viés negativo, né? Então, não tem um machismo positivo, não é uma afirmação do homem, por exemplo, não é. É mais um resultado de injustiças e visando o foco, né? Geralmente o alvo é a mulher. Certo. Nesse caso tem mais coisas opostas do que... É de negação mesmo, assim, não é uma oposição necessária. Então o feminismo, ele vai, claro, ser contra o machismo, mas, por exemplo, o machismo e o feminismo, eles não são, digamos assim, não poderia dizer que eles formam uma estrutura binária então, para eu ser contra o feminismo, por exemplo, alguém que pudesse viesse a criticar, eu vou ter uma teoria machista, não é uma teoria. É um resíduo estrutural da sociedade. E aí sim o feminismo vai entrar e vai tentar fazer uma crítica e de alguma maneira vai tentar diminuir o surgimento dessas manifestações machistas ou de uma estrutura patriarcal. Que na verdade o machismo ele já está enraizado na sociedade. Exato, né? Às vezes, e você pratica isso às vezes inconscientemente, às vezes é conscientemente, né? Mas geralmente você já nasce numa sociedade que tem uma determinada, assim, você vai assumir determinados papéis só depois, às vezes é que você começa a fazer uma autocrítica, né, e perceber que, opa, esse meu comportamento ele está excluindo as meninas, as mulheres, ou está colocando elas em determinadas posições de inferioridade, por exemplo. Assim, tomando como parâmetro a nossa sociedade atual, a senhora acha que está diminuindo mais esse machismo, está havendo mais críticas? Porque antigamente as pessoas não se falavam muito nisso, né, na questão do feminismo. Hoje eu vejo, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, que tem muitas pessoas falando sobre, né? Tem até as correntes mais radicais, que eles falam, né, que são mais radicais, enfim. A senhora acha que está mais, assim, o machismo está sendo mais criticado hoje em dia? Acho que tem uma visibilidade maior hoje o feminismo e realmente, assim, da década de 80 para cá, no mundo e aqui no Brasil, talvez agora no século XXI, essas discussões tenham vindo mais à tona e aí sim, digamos assim, esse tipo de comportamento machista ele passa a ser alvo de uma crítica maior, de uma vigilância. As pessoas também começam a não querer ser taxadas, obviamente, como machistas ou como fazendo parte de uma sociedade, de um comportamento de desigualdade, né? Então, as pessoas, isso é bom, né? As pessoas começam a fazer esse papel de autocrítica ou de crítica geral, né, das estruturas. Mas sempre tiveram mulheres com comportamento feminista, independentemente de uma época de você ter chamado ou não de feminista, né? Sempre porque acho que do ser humano, né? Você vai lutar contra algum tipo de justiça quando você está sofrendo. Então, as mulheres com o tempo foram se identificando
com essa bandeira, digamos assim. E do final do século XIX para cá que o nome feminismo apareceu. E então, aliás, do século XIX, não só do final, né? Mas, e aí foram se identificando com isso, e assim, de tempos em tempos, você percebe que há um retorno de alguma maneira. Acho que você tem as redes sociais que facilitam muito o acesso, né? Então, você tem uma militância de blogs, por exemplo, né? Que é interessante para quem não tem acesso à discussão acadêmica, né? Ou que não tem um grupo militante realmente mais próximo, né? Mas de alguma maneira quer se esclarecer a respeito do assunto. E é claro que aquela pessoa vai capilarizar aquilo, né? Então ela começa a não querer reproduzir de alguma maneira determinadas situações que ela começa, se for mulher, né? Começa a se perceber como injustiçada. E se for homem, às vezes eles, os que têm consciência, né? Eles começam a repensar algumas atitudes. Certo. Diante disso, a senhora acha que as pessoas têm algum receio dessa palavra, do que ela significa? Acho que sim, inclusive as mulheres. Têm receio e medo, acho que por ignorância mesmo, por falta de conhecimento. É claro que você falou agora, por exemplo, das radicais, que inclusive acho que são necessárias, dependendo da situação, dependendo do contexto que a pessoa vive. Pode ser um contexto de opressão muito evidente, então às vezes a resposta é radical. E não só as feministas, isso do movimento de militância em geral vai acontecer algum tipo de manifestação desse tipo, né? Porque às vezes uma hora o indivíduo não aguenta mais, né? Às vezes, dependendo, pode ser mal recebido, mal percebido, digamos assim. Mas quando você começa a tentar entender o contexto em que aquela demanda está vindo, né? Por que elas estão lutando aquilo, por que às vezes precisa apelar para algumas posturas que choquem realmente, que é para uma questão de chamar a atenção. Olha, esse problema existe, a gente existe, então a sociedade precisa começar a parar de fazer o vídeo de mercador e fingir que essas demandas não são importantes. Nessa questão do aborto, é uma questão polêmica, Sim. né? Como o feminismo não vai contribuir para essa questão? Assim, a questão da discussão da descriminalização do aborto é mais uma luta da mulher em relação ao próprio corpo dela. Porque todo esse processo o processo de gravidez, digamos assim, ou de possibilidade de gravidez, vai se passar de uma estrutura de um corpo de um sujeito que nunca teve autonomia sobre o seu próprio corpo em termos históricos, né? Então, assim, do século XX para cá é que, digamos assim, é claro que você pode ter outros marcos, né? Mas, por exemplo, a questão da libertação sexual, com a pílula anticoncepcional, enfim, e outros métodos anticonceptivos, assim, deram maior autonomia para a gente em relação ao nosso corpo. Então, isso começa a mudar a relação, a percepção da mulher em relação a ele. Só que a estrutura legislativa, digamos assim, ela não acompanha, não vem acompanhando, porque o direito é uma das últimas coisas que muda na nossa sociedade quando ela está em transformação. E às vezes tem que ser assim realmente, né? Não vou discutir isso agora. Mas não acompanha esse tipo de mudança de percepção. Então, assim, a perspectiva é essa. E não é uma questão de incentivar o aborto, que é que normalmente colocam quando essa discussão vem à tona, ou que de alguma maneira você quer incentivar e colocam como um assassinato de crianças, que é uma coisa completamente absurda. E não é isso, porque os abortos eles vão continuar acontecendo, eles vão atingir... qual é o problema do aborto? Que a mulher morre. Geralmente, assim, não é incomum a mulher morrer quando ela vai tentar fazer esse procedimento. E geralmente são mulheres pobres. E elas precisavam, de alguma maneira, ter acesso ao sistema público de saúde. E elas não podem ter acesso se é um crime. Então, o médico ele não vai receber aquela mulher. Então, aquela mulher vai morrer em casa. Então, assim, as pessoas, elas às vezes, porque de alguma maneira mexe com valores dela muito profundos, elas não querem encarar um problema que é uma questão de saúde pública. Então, assim... você vai continuar ignorando que isso não é um problema sério, que mexe com o corpo daqueles sujeitos, aquelas pessoas, aquelas mulheres, elas vão morrer. Se o Estado, que tem que ser para todos, ele continuar ignorando. Então, assim, não é uma questão, não é um incentivo ao aborto. É você tirar ele do Código Penal e tratar ele como políticas públicas, de vamos ver o que é possível fazer para ajudar as mulheres que eventualmente passam por uma situação dessa. E outra coisa, confiar na autonomia do sujeito. Suas pesquisas têm como uma das bases a filósofa Nancy Fraser. Como é realizar pesquisas com o tema feminista? Então, a Fraser, ela
eu gosto muito dela porque ela vai trabalhar tanto com a parte da teoria crítica como do neopragmatismo, que são duas teorias que eu tenho afinidade. Enfim, e aí elas ajudam a entender melhor o feminismo, né? Trabalhar especificamente isso dentro da filosofia não é fácil. Há uma resistência por todos os lados, na verdade. Desde que as pessoas questionando se isso é uma discussão relevante para a filosofia. Como assim relevante para a filosofia? Tudo é relevante para a filosofia. Depende das perguntas que são feitas em relação a isso, né? E assim, tem desde dificuldade de você trabalhar com os colegas, às vezes de você ser levado a sério ou não por uma determinada audiência. Não ter a bibliografia no Brasil, por exemplo, traduzida. Porque você, assim, tem muita da área de história, de ciências sociais, mas da filosofia agora que os textos começam a ser traduzidos, né? São em artigos, em periódicos, né? Então, assim, a língua, né? Se você não sabe pelo menos o inglês, você tem uma dificuldade de ter acesso. Então, geralmente, você só pesquisa isso mais na pós-graduação. E é uma dificuldade, assim, porque as outras áreas têm essa vantagem, digamos assim, porque você precisa ter como é que eu posso dizer? Uma ampla discussão para aquele assunto começar a ter desdobramentos, às vezes inesperados, quando é só uma pessoa pesquisando ou uma pessoa isolada pesquisando. Não é o mesmo, não tem a mesma... Como é que eu posso dizer? O tecido é diferente que se forma, né? Não tem a mesma riqueza. Até a produtividade. A produtividade, exato, porque uma pessoa sozinha pesquisando ou pessoas isoladas, que é o que ainda tem hoje no feminismo, né? Agora, quando já tem várias pessoas, quando a área já é reconhecida, né? Quando são várias pessoas pensando, vários grupos de pesquisa no Brasil inteiro e tal. Então, a filosofia, assim, essa resistência da filosofia, a filosofia tem uma postura conservadora em relação à filosofia feminista. Isso dificulta um pouco isso, sabe? Os espaços, o reconhecimento, o aprofundamento. Então, assim, no máximo vai da própria pessoa sozinha, né? Ir atrás disso. Diante disso, a senhora acha que, no caso da filosofia, é um universo masculinizado? Totalmente. Totalmente dos homens, né? Então, assim, por exemplo, eu passei agora no doutorado, então, assim, eu fui lá ver, são bem menos mulheres, né? E aí você fica pensando, será que é só mérito? Né? Então, se você pensa em uma sociedade enquanto estrutura, você não pode ser ingênuo de achar que é só mérito, né? Então, assim, bem antes de chegar naquilo, daquelas mulheres se propuseram, tiveram muitas outras que nem sequer tentaram, porque tinha família para cuidar, tinha cuidado da casa, né? Às vezes dar preferência para o marido, fazer primeiro, às vezes, essas pós para depois ela ir, enfim. Tem uma série de fatores que tem que ser questionados, né? Se ela tiver filhos também, né? Isso entra em questão. Mas, assim, é um ambiente... A voz masculina é bem mais... Tem mais proeminência, né? Os cargos de poder dentro da academia também, da filosofia, ainda são muito dos homens. E isso é importante, porque os estudantes e as estudantes, elas se espelham também nos professores. E se você não tem mulheres ocupando esses cargos de evidência, assim, você meio que perde a coragem, né? Você precisa ter em quem você se inspirar de alguma maneira, né? Então, assim, por exemplo, se tem uma discussão, a voz, não é incomum que o homem dê a última palavra dentro de uma mesa de discussão, ou que, de alguma maneira, haja ainda um olhar condescendente e não de discussão de igual para igual, quando você tem uma mulher, mas isso, assim, são observações minhas, parte pessoais, né? Acho que tem pessoas fantásticas, homens fantásticos trabalhando na filosofia e tem a mente aberta e não digamos assim, eu não enquadraria dentro de um comportamento machista, mas, em geral, a academia é bem dos homens brancos ainda, a academia da filosofia. Interessante porque na graduação a gente vê mais filósofos, assim, filósofos mesmo. Não tem. Você desconhece, né? Assim, claro que tem. Você sabe que a gente não podia nem frequentar a escola, né? Estudar. Então, assim, é compreensível de alguma maneira você não ter tantas mulheres com trabalho publicado para você estudar. Mas não quer dizer que não tenha existido. Então, existiram. Então, essas poucas que publicaram, porque de alguma maneira... Por que a gente não tem acesso a esse material? Né? Porque esse material foi desconsiderado, né, como relevante. E aí, às vezes, assim, todas as áreas, inclusive as áreas das ciências duras, elas estão tentando fazer um resgate
do trabalho das mulheres, que até o século XIX, por exemplo, na ciência, a mulher não podia assinar nenhum trabalho de pesquisa sozinha, sempre tinha que ser o marido dela, ou o irmão, ou o pai, né? Então, assim, muita coisa foi perdida, assim, isso no século XIX, assim, volta para trás, né, das contribuições. Então, assim, você lembra de algumas, tradicionalmente, que você menciona, quando você fala de feminismo, você vai falar da Hipátia, você vai falar, aí você salta vários séculos, aí vai falar da Olympe de Gouges, vai falar da Mary Wollstonecraft, né? Então, assim, e essa lacuna, será que não teve nenhuma mulher que se destacou, apesar de toda a estrutura ser contra ela? Às vezes ainda tinha alguma, né? Mas você não conhece. É verdade. Da filosofia, por exemplo, agora, quem que você estuda? Você estuda geralmente as pensadoras do século XX para cá. Tem a Hannah Arendt, né? Tem que não trabalha com feminismo, inclusive não gostava do feminismo na época dela, mas eu adoro a Hannah Arendt, a filosofia política dela é muito boa. Mas assim, você tem a Simone de Beauvoir, que trabalhava, você tem a Fraser, você tem a Sabina Lovebond, você tem várias meninas. Tem a Butler, que é a grande referência, né, do feminismo e da teoria queer também. Inclusive, ela foi a primeira filósofa que eu estudei, pelo menos aqui na graduação, até o momento. Só ela. Só ela, até agora, né? Até agora. Só pra... Assim, e outra coisa, independentemente até da filosofia feminista você trabalhar, né? Assim, filósofas mulheres, né? Então, da epistemologia. E tem muita pesquisadora da epistemologia. Inclusive daquela epistemologia mais analítica nos Estados Unidos, na Inglaterra. Só que você não sabe. Agora, professor, só para fechar, homem no feminismo. Diga algo sobre isso. Acho essa discussão é interessante, porque, por exemplo, eu comecei a estudar o feminismo, claro, eu já acompanhava as discussões de um blog que eu participava mais ativamente, de Assessoria Jurídica Popular, e eram discussões de feminismo, né? Mas, na academia, eu comecei a estudar feminismo por conta dos homens. Então, foi o Hort, com o texto Feminismo e Pragmatismo dele, que de alguma maneira abriu, foi o Alex Miller, que fez a pesquisa, a dissertação dele sobre a Nancy Fraser, né? Foi o próprio Soelder, dentro da disciplina dele que ele deu, que tinha um capítulo de feminismo. Então, assim, de alguma maneira, o interesse deles pelo feminismo me ajudou. Então, assim, é fantástico, eu acho que enriquece, mas é claro que a demanda, que digamos assim, o sujeito do feminismo é a mulher. Porque precisa ser a nossa voz. Porque se não for um feminismo para que as mulheres sejam protagonistas, não faz sentido nenhum. É um discurso vazio, né? Mas, porque assim, é difícil, não dá para separar. Mas é possível, eu acho que é possível eles discutirem feminismo e se interessarem, e acho isso válido. Até porque, sei lá, eles podem ser pais de meninos, enfim, e irmãos, e precisam repassar esse tipo de ideia realmente. Mas homem feminista, no sentido de voz da mulher, não dá para ser. Né? Eu acho que nesse sentido, como interlocutor, né? E de preferência um interlocutor que tenha a humildade de escutar, porque às vezes acontece de você querer discutir o feminismo e o homem chegar e dizer, mas vocês têm que fazer assim, assim, assado. Como assim? Então, assim, você volta para uma estrutura anterior que a gente estava criticando. Né? Então, assim, aquela coisa do diálogo livre, aberto, né, que o Habermas fala, né? Nesse sentido, eu acho fantástico, eu acho que contribui muito. Eu não excluo das minhas pesquisas, da minha bibliografia, os homens que estudam feminismo. Não excluo. Inclusive, vão lá. Certo, professora. Tem algo mais que queira falar? Alguma consideração final? Só que, assim, para as pessoas terem um pouco de paciência, né? Para tentar ouvir um pouco dessas demandas que vêm do que a gente chama de minorismo, mesmo não sendo minorias numéricas, né? Porque eu acho que as soluções talvez para alguns problemas que nós temos de democracia, de ideias de justiça, venham justamente desses grupos, né? Que às vezes você vai precisar de alguma maneira depurar aquele discurso, né? Mas eu acho que o nosso caminho para uma boa sociedade passa por eles, necessariamente. E também agradecer e parabenizar vocês por terem escolhido um tema que não é fácil, às vezes, de você discutir. Pedir desculpa por algum atrapalhamento meu, porque eu estou acostumada a dar aula, né? E aí você tem mais tempo para se estender nas ideias. E parabéns para vocês. Espero que vocês continuem trazendo boas temáticas aqui para quem se dispuser a ouvir. Certo, professora. Obrigada.
Essa foi um programa das Ondas da Filosofia, um programa realizado pelo PET Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Essa edição teve a produção de Chessiane Brito, entrevista de Jéssica Cavalcante e a edição de Danilo Carvalho. Para saber mais, acesse o nosso site da UFP, que tem uma PET Filosofia. Obrigada e até a próxima.